quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém. Só para você ter ideia, Israel, neste período, toda a tribo de Judá, toda Jerusalém, todo o povo de Israel, foram avisados: retroceda dos vossos caminhos, se arrependam dos vossos caminhos, volte para o Senhor, se converta ao Senhor, largue as velhas práticas, volte para o Senhor. Só que aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação de Jeremias não deram ouvidos, não ouviram, não deram atenção, não deram a mínima, porque era mensagem dura. Quem é que gosta de mensagem dura? Ninguém. Nós gostamos de mensagem que bombeie o nosso ego. Pode ver, está tudo adulterado dentro das igrejas hoje. Está tudo adulterado. Quando você vê um louvor, já não é mais para Deus. Os louvores é agora: a vitória é sua, a tua bênção está chegando, Deus vai quebrar os muros. É ou não é? Você será curado, você será abençoado. Está difícil os louvores hoje. As ministrações também estão debandando só para um lado. Jeremias estava assistindo isso há 2.800 anos, 2.600 anos atrás. Jeremias estava assistindo esta situação caótica, um declínio espiritual, gigantesco. As pessoas estavam vivendo de forma aleatória. Ninguém mais vinha à casa de Deus para adorar o Senhor. A casa de Deus se tornou uma frase. Mudaram o nome de casa de Deus e tornou-se ser chamada tanto faz. Tanto faz ir para a igreja. Tanto faz adorar ao Senhor. Eu estou cansado, eu estou cansada. Porque o que está mudando na minha vida adorar a Deus? O que eu tenho recebido em adorar a Deus? O que é que Deus tem feito por mim, pelo que eu estou fazendo por Ele? Então, Israel passou a perceber que o que eles faziam na igreja não estava sendo produtivo. Porque eles tinham em mente que adorar a Deus é ser abençoado. Que estar na igreja era sinônimo de prosperidade. Que se render aos pés do Senhor é sinal de bênção, de vitória, de conquista, de triunfo. E eles viram que não era mais aquilo. E eles debandaram por um caminho tortuoso. E eles começaram a fazer coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. E Deus levanta Jeremias e diz: ei, parem com isso. Parem de cometer estas coisas. Se arrependam dos vossos atos. Se converta ao Senhor.
porque senão virá um castigo sobre vocês. O castigo de Deus, a sentença de Deus já foi decretada. Se vocês não se arrependerem da vida que vocês estão levando, Deus já decretou que os caldeus irão invadir Jerusalém. Deus já determinou que Jerusalém será incendiada, que os portais de Jerusalém serão queimados, que os muros de Jerusalém, que eram o orgulho de Jerusalém, era o orgulho de Israel, os muros serão derrubados, e vocês serão escravos dos caldeus. Vocês serão levados, escravizados pelos caldeus, e vocês irão trabalhar para eles sem ganhar nada. Eu não entendo, pastor Glória. Talvez acertei seu nome. Acertei. Pela primeira vez, né? Oh, glória. Eu não entendo, queridos. Deus deu, eu vou utilizar uma palavra bem simplificada no português. Deus deu a cartilha do gibi, como nós falamos lá no Nordeste, não sei se você entende isso. Deus deu a cartilhazinha todinha para Israel. Deus falou tudo que iria acontecer com eles. Mas o que foi que eles fizeram? Que nada. Que Deus vai fazer nada. Jeremias está blefando. Olha o tanto de coisa que Deus vai fazer se a gente deixar de ir para a igreja. Se a gente deixar de cultuar. Se a gente deixar de ir adorar ao Senhor. Quero saber disso não. Eu vou ficar em casa. Eu vou me enclausurar. Eu só vou para a igreja quando eu quiser. Porque eu não dou conta. Eu fico uns dias sem ir para a igreja. Quando eu chego lá, o povo fica me olhando de olho torto. Já fica perguntando o que está acontecendo. Já fica olhando e dizendo que é isso, o que está acontecendo, fulano de tal, passa tempo sem ver a igreja. Então eu vou fazer o que na igreja? Se as pessoas só olham para mim, para me acusar. Era assim que vivia o povo. E com isso, eles foram se distanciando de Deus. E o castigo veio. Porque não adianta, atente para isso. Não adianta você correr de Deus. Não adianta você tentar dizer para Deus que vai dar um tempo. Não adianta você inventar desculpa que esta pandemia está lhe impedindo de estar na igreja, de adorar o Senhor. Não adianta você dizer que as coisas não estão fáceis. O combustível aumentou. A igreja está um pouco longe de casa, e eu tenho que ir lá para a igreja, a gasolina está alta, então é melhor eu ficar pelo culto ao vivo, é melhor eu ficar em casa assistindo o culto pelo YouTube que tem na igreja, porque agora está tudo evoluído, então eu vou ficar aqui em casa. Não, a casa de Deus é lugar de adoração, nós somos guardados e protegidos pela presença do Senhor. O culto ao vivo são para as pessoas ímpias, que não querem saber de Deus, que não querem saber de estar na casa de Deus. Agora você não, você tem que vir para a casa de Deus, porque é aqui que você se alimenta, é aqui que você pode confraternizar com os irmãos e alimentar a tua alma. Porque esse sentimento que nós temos de nos abraçarmos um com o outro, isso aí nos fortifica, nos dá uma semana abençoada de vitória. Sabe por quê? Porque ninguém vem aqui para a igreja para ser visto por alguém ou para ser passado a mão por alguém, não. Você vem para cá é para adorar a Deus, é para servir a Deus, é para sentir a presença do Senhor, é para agradecer a Ele pela semana de vitória, por você estar vivo aqui até hoje, até agora, por você ter superado tudo e poder estar na casa do Senhor e dizer: muito obrigado, muito obrigado. Mas pastor, vão falar de mim.
E daí? E daí? Quando alguém falar de você, eu sempre tenho isso, pastor Adilson, em meu coração. Quando alguém falar de você, observe para ele, olhe para ela. E se estiver falando de você, chegue para essa pessoa, mostre tudo o que essa pessoa não está fazendo e o que você está fazendo. Porque o maior trabalho do fariseu é cobrar aquilo que ele não faz. Ele cobra que você ora, mas ele não ora. Ele cobra que você jejum, mas ele não jejuma. Ele cobra que você venha à igreja, mas ele não está na igreja. Ele cobra que você seja mais santo, mas ele não é santo. O fariseu, ele só terá autoridade de falar de você, ou de apontar você, no dia que ele estiver fazendo algo melhor do que você. Aí ele pode. No dia em que ele estiver fazendo algo mais do que você, ele pode. Sabe por quê? Porque não serão as palavras deles, será os atos. Um certo homem, ele disse assim, pregue em todo o tempo, em todas as horas, pregue em todos os momentos, pregue, não se canse. E quando for necessário, use palavras, porque o seu comportamento, a sua forma de andar, o seu jeito de viver, fala muito mais alto do que palavras. Palavras encantam, exemplo arrasta multidões. Jeremias, ele viu toda a situação acontecer. E eu digo que a maior depressão de Jeremias, que ele passou a viver, é que ele avisou, pastor. Ele disse para o povo, corra, se jogue na presença de Deus, o castigo vai vir, mas o povo não fez isso. E depois ele viu com seus próprios olhos a catástrofe sobre Jerusalém. Os caldeus entraram sobre Jerusalém, invadiram Jerusalém, destruíram os portais de Jerusalém, destruíram os muros de Jerusalém, invadiram o templo de Jerusalém, roubaram o ouro, a prata, as pedras preciosas, levaram tudo, levaram as suas mulheres para ser suas amantes, levaram seus filhos para serem seus escravos. Que vida lamentável de quem se separa de Deus, de quem desiste do Senhor, de quem anda distante da presença de Deus. Vai ser escravo de Satanás. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jeremias, ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que me chama a atenção, pastor Adilson, é que memória Jeremias queria trazer. O que tem de memória que Jeremias poderia trazer para lhe dar esperança? Porque eu já li todo o livro do profeta Jeremias, eu já li todas as suas lamentações, eu não vejo. Vamos resumir rapidamente aqui. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 em diante, você vai ver Deus falando com Jeremias, assim diz o Senhor: ainda antes que te formasse no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e entre as nações eu te dei por profeta. E Jeremias responde dizendo: ai, Senhor meu, eis que nem falar eu sei.
E Deus diz a Jeremias: não diga que não saibas falar, porque aonde eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te falar, tu dirás a estes. E Jeremias diz: Senhor, não tenho condições de ir. Jeremias tinha apenas 18 anos. E Jeremias disse para o Senhor que era praticamente impossível que ele estivesse ali diante daquela função, daquele cargo, a qual ele foi chamado. E Deus chegou para Jeremias e disse: Jeremias, olha para esta árvore que está à tua frente, me diz o que tu vês. Ele disse: Senhor, eis que eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, Jeremias, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir ela. Deus, Ele se compromete com aquilo que Ele fala. Não existe absolutamente ninguém que possa anular toda e quaisquer palavra que Deus falou acerca da sua vida. Pode vir o que vier, pode acontecer o que tiver de acontecer, ninguém vai anular. Não existe, a própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A altura, a largura, a profundidade, os anjos, a espada, a fome? Não, ele disse: nada nos separará do amor de Cristo. Nada, absolutamente nada nos separará, porque nós já fomos selados, nós já fomos marcados por Cristo. No dia em que você se entregou a Jesus Cristo, você recebeu o penhor da graça do Espírito Santo sobre a sua vida. Não existe possibilidade alguma de qualquer palavra, promessa feita de Deus sobre a sua vida de ser anulada, jamais, porque o que Deus falou vai se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir com todas as suas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Pode acontecer o que for na sua vida. Vocês conhecem já uma experiência que eu tive na África. Eu fiquei mais de 45 minutos morto, sem respirar, sem batimento cardíaco, sem pulso. O médico fez de tudo, aplicou injeção de adrenalina, deu choque, tudo. O médico chegou para o pastor e disse: está morto. Me deu os documentos do moço, traga os documentos dele, vou fazer a certidão de óbito, liberar para o corpo. Saí do hospital para ser enterrado. E o pastor olhou para o doutor e disse assim: ele não está morto. Convicção das promessas de Deus. Ele não está morto. O médico olhou para o pastor e disse assim: você pode conhecer da sua religião, eu conheço de medicina, o moço está morto. O pastor subiu em cima de mim, tirou todos aqueles aparelhos que estavam sobre mim, tirou tudo que estava sobre mim, subiu e começou a bater no meu peito. Em nome de Jesus, volta. Em nome de Jesus, volta. Ele começou a bater. A esposa dele viu aquele desespero do pastor, abraçou ele e disse: meu filho, o pastor está morto. Não adianta você fazer isso. E ele disse: ele não está morto, porque quando ele estava pregando ontem, ele disse que tinha muitas promessas de Deus ainda para ser realizadas. Então ele não está morto, não pode morrer e não vai morrer. Então, em nome de Jesus, Deus vai trazer. Ele disse: Senhor, no teu nome eu declaro que tu traga a vida do teu filho agora, em nome de Jesus. E ele, quando ele bateu,
eu abri os olhos e respirei, abracei o pastor e disse: o que está acontecendo? Ele olhou para mim e disse: é Deus cumprindo com as suas promessas. Deus não falha com as suas promessas. Aquilo que Ele falou acerca da sua vida, nem a morte é capaz de anular as promessas de Deus sobre a tua vida. Então não se preocupe, Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Pode vir enfermidade, pode vir dor, pode vir Covid, pode vir o que for, Deus vai cuidar de você em todos os detalhes, porque Ele é fiel com as suas promessas. Você crê assim, pode glorificar, pode aplaudir o nome do Senhor, porque Ele merece. Vire para o seu irmão, por favor, e diga para ele: nenhuma promessa, diga para ele, nenhuma promessa de Deus sobre a tua vida será anulada. E agora Jeremias tinha uma grande missão. É onde eu tento entender o que Jeremias queria trazer à memória, o que daria esperança para ele. No dia da apresentação de Jeremias, no dia do reconhecimento dele como profeta, ele tinha uma grande missão para fazer, pastor. Uma das missões, uma das piores missões, que nenhum pastor, que nenhum profeta, que ninguém gosta. Ninguém gosta. É bom falarmos algo bom, agradável para alguém. É bom, porque a pessoa se sente confortável. Agora, você exortar alguém, a pessoa se zanga. A pessoa se zanga. Porque ninguém gosta. E a missão de Jeremias naquele dia era profetizar contra o rei. Porque o rei, ele tinha sobre o altar utensílios de santos que ele adorava. E Deus disse para Jeremias: esse homem aí está distante de mim. Agora diga para ele: eu estou dando uma oportunidade para que ele se converta. E caso ele não se converta a mim, eu vou cerrar o seu ministério, eu vou findar o seu reinado, eu vou acabar com todo o seu reinado, porque ele está distante de mim. Ele está fazendo do meu altar, ele está fazendo do governo que eu confiei uma tragédia para o meu povo. Quando ele foi lá e profetizou isso, ele levou um tapa na sua cara. E ele foi chamado de falso profeta. E agora foi expulso daquele local. Sabe? Ele procurou os seus pais para encontrar um alento, encontrar um amparo para ele, para que ele pudesse sentir um pouco mais confortável, para que ele pudesse ter força para prosseguir um pouco adiante. Mas sabe o que foi que aconteceu? Ele correu para o seu pai, e o seu pai o desprezou. Os seus irmãos o chotaram ele. Os seus irmãos não queriam contato com ele. E Deus chega para Jeremias e dá uma das palavras mais duras que Jeremias poderia receber. Deus chega para Jeremias e diz: não confie nos teus parentes, nem no teu pai. Não confie nos teus irmãos, porque eles mesmos falam mal de ti. Eles pelejam contra ti. Queridos, às vezes a gente espera uma perseguição de alguém lá de fora, de alguém distante de nós, de alguém que não tem uma convivência com a gente. Mas as pessoas que mais nos perseguem são aquelas que comem conosco, aquelas que estão do nosso lado, aquelas que andam com a gente. São aquelas que nos perseguem, porque acha que apenas por um defeito, uma falha, um erro que você comete, que ela não comete,
Uma falha que você tem que ela não tem. Aí ela acha que você é a pior pessoa do mundo. Mas deixa eu lhe dizer aqui uma coisa: não, você não é a pior pessoa do mundo. Sabe por quê? Porque você tem um Pai que entregou a sua vida na cruz do Calvário para perdoar todas as tuas falhas, todos os teus pecados, e não existe ninguém que possa te condenar. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse: porque agora eu tenho por certo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque as coisas velhas agora se passaram e eis que se fez tudo novo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele disse: olha, se nós andarmos na luz como ele na luz está, e tivermos comunhão um com os outros, então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Pode tentarem contra ti, mas deixa eu lhe dizer, vai ser dolorido, vai, mas Deus jamais vai virar as costas para você. Eu me lembro de quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus. Os meus irmãos foram contra porque não gostava de crente. E quando eu cheguei lá em casa todo feliz, dizendo: eu agora sou crente, os meus irmãos chegaram e disseram: o quê? Eu sou crente. Tu é da lei dos crentes agora? Pois tá bom. Pegaram minhas roupas, costuraram, ou seja, cortaram toda ela com uma tesoura. Pegaram uma garrafa de pitu, cachaça, pinga, sabe o que é, né? Amarraram minhas mãos para trás, amarraram os meus pés e fizeram que nem porco, amarraram minhas mãos junto com meus pés para trás, me deitaram de lado e disse: tu não é crente? Pois toma. E enfiaram a garrafa de cachaça na minha boca, ferindo a minha boca, e até eu abri a boca e eles começaram a jogar cachaça dentro da minha boca. E eu comecei a engolir, outras vezes jogava fora, e outro engolindo, outro jogando fora. Quando eles secaram a garrafa de cachaça todinha, eles pararam, me desamarraram e disse: agora vai procurar a tua igreja. Eu saí da casa dos meus irmãos e fui em direção à igreja. Eu não tinha outro lugar para recorrer. E fui para a igreja. Cheguei, a igreja estava fechada, mas perto da igreja tinha a casa de um irmão. Eu estava embriagado, 2 passos para lá e 2 para cá. Mas eu tinha aceitado a Jesus no domingo na igreja. E de repente, quando aquele irmão me vê, ele olhou para mim e disse: o que foi, novo convertido? Você já foi beber umas pingas? Não tinha hábito de beber. Nunca tinha bebido cachaça, pinga na minha vida. E eu olhei para ele e eu disse: eu fui expulso de casa. Tem como o senhor me dar uma dormida aqui hoje? Ele disse: vai procurar a tua casa. Saia de perto da minha casa. Eu não quero você aqui. Era 9 horas da noite. E eu saí andando para um lado e para o outro. Quando deu mais 11 horas, eu morto de sono. A calçada da casa desse irmão, perto da igreja, era alta. E tinha uma partezinha da escada atrás que dava para mim me deitar ali, para que ninguém viesse mexer comigo. E eu fui lá e me deitei ali. Às 5 horas da manhã, eu sou acordado com um balde de água sobre mim. Aquele homem me levanta e diz: sai daqui da minha casa. Eu não falei para você ir embora. Eu fui para a casa do pastor. Eu fiquei na porta da casa do pastor, esperei ele acordar, e quando ele acordou, eu disse para ele: pastor, me ajuda.
Meus irmãos rasgaram as minhas roupas, eu estou sem roupa. Eles me embebedaram ontem. Eu estou sem aonde dormir, aonde morar. Ele disse: pastor, lá na igreja tem, irmão, lá na igreja tem um porão. O senhor quer ir para lá? Eu disse: eu quero sim, pastor. Eu quero sim. Ele disse: então, se você quiser ir para lá, eu vou ajeitar um lugar lá. Eles ajeitaram um colchão. E eu fiquei naquela igreja. Fiquei 3 meses no porão daquela igreja. Até que um dia, pastor Love, entraram na igreja. Roubaram os instrumentos da igreja. Roubaram o som da igreja. Quem foi que fez isso? Quem? O novo convertido. A igreja toda. Foi esse novo convertido que está aí. É ladrão. Foi outra luta que eu tive que passar com acusações. No meio daquele congestionamento psicológico de sofrimento que eu estava. Uma senhora se levantou e disse: meu filho, lá em casa tem um quarto. O meu filho se casou e foi embora. O senhor não quer ir lá para casa? Eu disse: mas irmã, a senhora não está vendo que estão dizendo que eu sou ladrão, que eu roubei? Ela disse: isso é coisa de Satanás, querendo destruir os planos de Deus na sua vida. Sempre tem alguém que tem uma visão e que entende o chamado de Deus na tua vida. Alguém pode levantar contra você, mas Deus sempre levantará alguém que acredita e que jamais irá dizer: não vai dar certo, você não vai conseguir, desista. Não, Deus sempre levantará alguém que irá dizer para você: prossiga, porque o teu Deus é fiel e jamais desampara os seus escolhidos. E aquela mulher me levou para dentro da sua casa. Ela cuidou de mim durante 6 meses. Com 6 meses me levaram para o ministério como missionário, me enviaram para uma igreja no Tocantins. Deus começou a fazer os maiores milagres que eu já tive na minha vida. Com 6 meses o Senhor começou a converter pessoas, o Senhor começou a curar pessoas. Sabe por quê? Porque alguém acreditou no chamado de Deus, mesmo em meio a tanta luta, mas Deus ainda tinha promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca desista, porque o que Deus tem para fazer na tua vida, você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar. Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai abrir mão de você. O que Jeremias queria trazer à memória, o que lhe dava esperança? Ser rejeitado pelo país, pela cidade dele, isso não era o suficiente. O que doía nele era a rejeição de sua família, mas isso não era o suficiente ainda. Deus não fez apenas isso. Não apenas rejeitado pela sociedade, não apenas rejeitado pela sua família, mas agora Deus fez com que ele se tornasse um opróbrio para as pessoas, se tornou-se chacota para as pessoas, por onde Jeremias passava. Eu não entendo o que Jeremias queria trazer à memória. Se você ler toda a história de Jeremias, são histórias de sofrimento. E Deus agora faz com que Jeremias seja preso. Ele é açoitado e jogado dentro de um calabouço, cheio de lodo, de limo. Ele não podia se movimentar, porque qualquer movimento dele, ele afundava mais ainda. O que é trazer a memória? A memória de quê? O que tem de bom na vida de Jeremias? Se você vê, e eu estou encerrando, se você vê aí em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 1, você vai ver Jeremias dizendo: eu mesmo sou o homem que conheceu a ira do furor de Deus pela sua vara, e ele me fez andar em trevas e não em luz, deveras que despedaçou todos os meus ossos, de maneira
que não pude ver a paz. O que é trazer a memória? De que Jeremias queria trazer a memória? E eu fiquei a me perguntar, quando o Senhor falou comigo essa tarde, para que eu trouxesse essa mensagem, esta noite, ao seu coração. Deus falou comigo, tu irás falar sobre memória, porque muitos dos meus que estão lá, eles esqueceram das minhas promessas, eles esqueceram do que eu tenho falado com eles, mas eu quero renovar todas as minhas promessas na vida deles esta noite. Eu vou fazer isso porque eu sou o Senhor Deus, assim disse o Senhor comigo aqui esta tarde. Sabe o que Jeremias queria trazer à memória? O que lhe dava esperança? Não eram as suas dores, não eram as suas mazelas, não eram os seus sofrimentos, as decepções, não eram as perseguições que ele passou, não. O que Jeremias queria trazer à memória era somente uma coisa: que mediante a tudo quanto ele estava passando, ele tinha certeza de uma coisa: Deus estava com ele e jamais iria deixá-lo. Trague a sua memória, trague a sua memória tudo que Deus já falou com você, tudo que Deus já prometeu a você. E você vai começar a ver, você vai começar a enxergar que o que você está passando no momento não se compara com o que Deus tem para realizar na tua vida, o que Deus tem para fazer na tua vida, o que Deus tem para realizar na tua família. Não tem nada que se compare a isso. Então não esqueça que mesmo diante desta situação que você está passando, Deus está do seu lado. Ele jamais irá desistir de você. Ele jamais irá desistir de você. Quantas vezes eu já não pensei em desistir? E quantas vezes eu já não desisti de muitas coisas? Já perdi as contas. Ontem eu tive uma das conversas mais aberta e sincera que eu já tive em minha vida. Porque claramente a gente sempre vai falar de bem da gente. O senhor vai falar mal do senhor, pastor? O senhor fala? Ninguém fala. É difícil a gente ter uma conversa clara, expor aquilo que de fato é. É difícil. Só que o sentimento que muitas das vezes nos invade é que se Deus está comigo, então por que tudo isso que eu estou passando? Por que eu não consigo sentir a presença dEle? Por que eu não consigo sentir Ele? Por que eu não consigo sentir o seu amor na minha vida? A gente se sente tão distante. Todas as vezes que eu disse para Deus, eu desisto de ti, eu desisto de ti, eu sinto uma dorzinha bem aqui, ó, 18 pontos da minha cabeça aqui, 18 pontos, eu sinto uma dorzinha, pastor, uma pontada bem forte, e essa pontada eu lembro. E de repente quando eu sinto esta pontada na minha cabeça, eu ouço aquele médico, no ano de 99, no mês de outubro, dizendo para o meu irmão, esse rapaz só tem 7 dias de vida, o tumor que está sobre a sua cabeça se alastrou, não tem como operar, não tem como retirar, eu só vou fechar. Pode levar para casa, porque ele não vai suportar. Eu vou passar uns remédios, você leva esses remédios só para dar a ele um sustento maior,
para que ele não sinta tanta dor. Toda vez que eu digo para Deus, eu desisto, eu não aguento mais, eu não tenho mais força, a cabeça dói. E Deus começa a dizer: tu vai desistir? Já tirei algo de ti que o homem dizia que era impossível. Tu vai desistir? Vale a pena? O homem disse que tu iria morrer e tu está vivo até hoje. Quantas coisas já não fiz na tua vida? Tu vai desistir? E aí eu caio em si e digo: desistir não. Desistir não é a melhor saída, não. Desistir jamais. É como tem uma frase aí que muito dos pais antigamente, né, sempre gostava de falar, uma das popular. Ele diz: para trás jamais, nem para pegar impulso você deve ir para trás, é sempre para frente, porque o que Deus tem reservado para você é coisas grandes, os teus olhos não viu, o teu ouvido não ouviu e nem subiu ao teu coração, são as coisas que Deus tem preparado para todos nós. Para trás jamais, para trás jamais, não desista. Se apegue, se agarre em Deus. Olha o louvor que foi cantado hoje. Preciso da minha bênção e não vou desistir. Sem ela, eu não vou. Difícil, né? É duas coisas que eu digo, pastor, que é muito difícil. É cantar esse hino e fazer a oração do Pai Nosso. Essas duas coisas. É cantar esse hino e fazer a oração do Pai Nosso. Porque, olha aí, preciso da minha bênção e não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair. Tem gente que já está olhando para o relógio dizendo: pastor, não vai parar não, já está na hora. Está doidinho para ir para casa. Está doido para ir assistir o Fantástico, o Satanás do BBB. Porque é perca de tempo. Crente, eu digo isso dentro da Bíblia. Crente que se amarra dentro de BBB, ele pode ficar tranquilinho que o passaporte dele já está carimbadinho. Não é para o céu, não. Sobe não. Porque o que você vê em BBB? O que você vê naquele demônio ali? Paredão, mulher nua, homem nu. Ei, pastor, fala isso não, que nós somos crentes. É por não falar isso que nós está lá amarrado. A gente pode perder a leitura da Bíblia Sagrada, mas o BBB de hoje eu não perco por nada. E se acabar a internet, eu vou para a padaria, para pegar o Wi-Fi lá da padaria, porque eu não posso perder. E, meu amigo, eu vejo direto isso aí. E quando eu estou dentro do ônibus viajando, pastor, eu estava lá viajando, era só as mulheres conversando. Tu viu, mulher? O fulano de tal saiu, né? Mas olha, merecia. Ou pessoazinha falsa. Olha aí, isso aí é de Deus. Pessoas que ficam denegrindo a imagem de outro, falando de uma pessoa que nem conhece, só está vendo na TV. Isso é de Deus, meu querido. Não, isso não é de Deus. Agora, quem é de Deus está sempre olhando para um, olhando para o outro, mas ele está orando, não é denegrindo, não é falando mal. Sabe por quê? Porque BBB não é de Deus. Enquanto eu estou na frente de uma TV assistindo BBB, eu vou ver a Bíblia Sagrada, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Você pode não gostar de mim porque eu estou falando isso, mas você vai ter que engolir essa palavra, que queira ou que não queira. Porque certo não está. As coisas têm que ser separadas. Aí as pessoas estão aí depressivas, com insônia. A única animação dela é o BBB. A única empolgação é saber quem que vai ganhar 1,5 milhão, 2 milhões, sei lá quanto é que é aquilo. Aí você não vai ganhar R$1. E fica perdendo tempo. E ainda tem crente ainda que eu já vi. Quando diz, começou o paredão, aí vai lá no site lá da Globo, aí começa a votar. Aí quando diz assim, olha, sábado que vem faxina na igreja, se conta o dedo, tem que fazer uma escala, porque ninguém quer vir. Irmão, nós vamos comprar nova bancada para a igreja. Para que essas cadeiras tão boas?
necessidade. Mas na hora de mandar uma mensagem lá para votar em alguém, está prontinho. É ou não é? Está pronto. Aí quer bênção, quer vitória. Como é que Deus pode agir na tua vida assim? Como é que Deus pode trabalhar na tua vida? É a mesma situação do povo de Israel no tempo de Jeremias. E agora Jeremias, ele diz isso: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, a convicção de Deus na vida dele. Aí ele conclui esta palavra, e aonde eu resumo, ele diz assim, ó: as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos, porque elas se renovam a cada manhã. Você está aqui hoje por causa da misericórdia de Deus. Você está aqui hoje por causa da graça de Deus. O Senhor te sustentou, o Senhor te segurou firme, o Senhor te abraçou, mesmo você não vendo, mesmo você não tendo força, mas as mãos do Senhor, a misericórdia de Deus, elas te seguraram, para que você estivesse aqui hoje, vivo, forte, para que você estivesse na casa de Deus, podendo se alimentar, e podendo andar mais uma semana, dando glória a Deus e aleluia, e sabendo que Deus está no controle de tudo. Pode vir o que tiver de vir. Deus está diante de você. E você tem uma escolha. Você tem uma decisão a tomar. Agora cabe a você. Que decisão você vai tomar? O que você de fato quer para a sua vida? É viver mais perto do Senhor, é estar mais na presença de Deus, é buscar mais, é se interessar mais pelas coisas espirituais, é ter interesse mais em buscar, em falar com Deus, em criar uma amizade com Ele. Se for isso, se prepare, porque você vai viver o melhor de Deus sobre a tua vida. Pode vir luta, mas você vai provar do melhor de Deus sobre a tua vida, porque Deus sempre tem o melhor preparado para nós. Deus sempre tem o bom preparado para todos nós. Ele sempre tem. Ele sempre vai agir de uma forma inesperada, que você não está esperando, que você não está aguardando, mas Ele vai lá e age, porque você tem um compromisso com Ele. E se você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você. Se você tem um compromisso com o Senhor, Deus vai honrar a tua vida.